Excelentíssimo desembargador Najib Slaib, a quem cumprimento as autoridades e as pessoas aqui presentes, senhoras e senhores, coube a mim tratar sobre a constitucionalidade ou não da Resolução 305 do CNJ. E eu tenho 3 boas notícias para começar. A primeira boa notícia é que eu não vou tratar de aspectos técnicos. Os senhores já viram aqui, já ouviram o Dr. Walter Capanema. Tiverem dúvida sobre direito digital, estão redirecionadas para o Dr. Walter Capanema. Perfeito. Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é a de que eu também não vou tratar sobre netiqueta. Eu não vou ensinar ninguém aqui a mexer em aparelho, o que tem que se manifestar, como tem que se manifestar. Para os magistrados, a AMB editou uma cartilha, um manual, em 2016, e lá tem as regras. Eles até ensinam a fazer perfil, está disponível no site da AMB, ensina a fazer um perfil no Facebook, como quiser, como tem que se manifestar. Então, tem tudo lá. Aqueles que tiverem curiosidade podem consultar as regras de netiqueta da AMB. Pode ser que haja uma certa falta de sintonia entre essas regras sugeridas em 2016 e a petição inicial da ADI, mas isso acontece, são regras do jogo. A terceira boa notícia que eu tenho para os senhores é a de que a resolução não deu vida a uma minuta fantasma que passava aí pelas redes sociais. Tinha uma minuta fantasma, não sei se os senhores tiveram acesso, e dentro desse texto constava uma ameaça velada de que os magistrados teriam que se portar como paterfamilias. Ele teria que fiscalizar a rede social dos seus familiares, indicar aos seus familiares como eles deveriam se comportar. Bom, se eu tivesse que fazer isso, obviamente, acho que eu ia ser juiz nas horas vagas, né? Nas horas vagas, talvez desse para julgar um ou outro processo. Tem que ficar fiscalizando, entrando no perfil de parente, entrando no perfil daquela tia do WhatsApp, e ficar fiscalizando, dizendo, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, sob minha responsabilidade, obviamente, seria um desserviço para a magistratura e uma inconstitucionalidade rotunda, uma inconstitucionalidade gritante. Nós não teríamos nem muito, como se dizia antigamente, e eu sou bem antes de processo eletrônico e tudo mais, o porteiro do STF já poderia dar provimento à ADI nesse sentido, já dava liminar, já dava provimento, já encerrava já o aspecto normativo dessa resolução. Mas essa, a que temos agora, a 305, não é nada disso. Ela não é esse fantasma que rondou aí nas redes sociais, ficou assustando as pessoas. Ela é muito melhor, e os senhores podem conferir com os códigos de ética da Princípios de Bangalore e todos os outros códigos de ética de vários outros países. Tem Portugal, tem o Sindicato dos Juízes de Portugal recomenda a mesma coisa. Nos Estados Unidos, como é sistema federal puro, cada estado recomenda mais ou menos aquilo que está previsto lá na Resolução 305. Não tem muita dissonância, não. Tá, de ter um ou outro aspecto, um ou outro ruído que a gente possa identificar, mas não tem muito o que desbordar disso, não. Então, a gente não está desantenado do mundo, desantenado das normas previstas no mundo, a gente está lá mais ou menos que em consonância. Bom, feitas essas advertências preliminares, eu vou dividir a apresentação de hoje, a conversa que nós vamos ter hoje, em 3 pontos. São 3 pontos principais, que são os 3 parâmetros que estão submetidos ao Supremo Tribunal Federal para contrastar a 305. O contraste da 305 no Supremo Tribunal Federal, ele vai se basear nesses 3 temas principais que foram levantados na ADI apresentada pela AMB e também já estavam nos mandados de segurança que foram apresentados contra o provimento 71 de 2018 do Corregedor Nacional de Justiça. A Resolução 305, ela é a evolução do provimento 71 de 2018, provimento 71 de 2018 do senhor Corregedor, já ali na altura da gente
em eleição, tudo em ebulição, surgiu o provimento dizendo, olha, basicamente não vá fazer campanha política em rede social. E esse provimento foi objeto de contraste via mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. Os argumentos são semelhantes, tanto da ADI quanto o argumento dos mandados de segurança. Eles não guardam muita dissonância, eu resumi em 3. Então, a gente tem 3 pilares que nós vamos tratar aqui. O primeiro pilar é com relação ao princípio da legalidade. Haveria, então, excesso do regulador? O regulador teria desbordado do seu âmbito de trabalho? Ele poderia trabalhar naquilo ali? Eu vou ficar faltando, eu não tenho PowerPoint, então aqui não tem essas coisas mais bonitinhas, eu trouxe no papel mesmo. O regulador poderia ter tratado dessa forma na Resolução 305? A questão é distinguir o que é o princípio da legalidade hoje, em 2020. Nós poderíamos, então, ter 2 análises sobre o princípio da legalidade. Uma análise mais restritiva, que é a esposada na petição inicial da ADI, que é a esposada no mandado de segurança, nos mandados de segurança que foram apresentados contra o provimento 71. Essa análise restritiva ela vai dizer, olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É um truísmo, todos aqui versados em direito, até está lá no primeiro período, vai ler isso, vai apresentar lá o artigo 5º, inciso 2, vai estar lá escrito, ele vai decorar isso como sendo o princípio da legalidade, pronto. Só que aí nós temos que entender o que quer dizer obrigar ou não em virtude de lei. Para os restritivos, para aqueles que adotam uma ideia mais restritiva, somente os deveres previstos expressamente na lei poderiam obrigar os magistrados. Então, eu teria que pegar apenas aquilo previsto no artigo 95, parágrafo único da Constituição, e apenas o que está lá na LOMAN como sendo obrigatório para os magistrados. A LOMAN foi recebida com efeito de lei complementar até que se venha uma nova lei complementar, então, tratando do Estatuto da Magistratura, seriam só esses 2 parâmetros legais que poderiam vincular e poderiam obrigar aos magistrados. Essa é uma versão que tem, obviamente, sua força, tem o seu aspecto principiológico muito importante, porque, às vezes, o poder regulamentar ele desborda, às vezes o poder regulamentar sai do ponto, ele vai além do que ele deveria regulamentar, mas é uma posição que não responde bem para 2020. Até mesmo o professor Geraldo Ataliba, lá no livro dele, República e Constituição, abre exceção a essa restrição. Ele, que é um defensor da restrição do princípio da legalidade, que nós só deveríamos fazer aquilo que fosse exatamente em virtude de lei, até mesmo ele abre um espaço para isso. Bom, isso na década de 80. Ainda na década de 80, nós temos os trabalhos do professor Almiro do Couto e Silva, que vão indicar sobre poder regulamentar, poder normativo. E, olha, eu não vou cansar os senhores com delegificação e inovações do direito administrativo regulatório. A gente vai ficar só nesses 2 pontos mesmo. Quem tiver mais curiosidade pode pesquisar lá os livros do professor Alexandre Aragão, os escritos dele, vão te dar essa ideia de degradação da lei, o quanto o poder normativo avançou nesses termos. Eu vou ficar mais vamos dizer, no feijão com arroz. Hoje, 2020, tem como tudo estar previsto na lei? A resposta basicamente não, né? A gente não tem como prever tudo na lei. Por isso, o legislador vai abrindo mais os termos legais e permitindo a possibilidade de se completar esse sentido normativo pelo intérprete, dando ao intérprete a possibilidade de completar o sentido normativo desses termos um pouco mais amplos. Obviamente, não na vontade do intérprete. Ele não pode chegar lá e colocar o que vier da cabeça dele. Ele não pode, onde está escrito não, ele não pode dizer sim, ou talvez, onde está escrito sim, ele não pode colocar não. Ele tem os limites semânticos próprios da norma que ele não pode desbordar. Mas a gente conhece que o legislador tem cada vez mais deixado ao regulador mais trabalhos. E foi isso que aconteceu, por exemplo, depois do julgamento da ADI, que contestou o poder normativo do CNJ.
contestou, na verdade, a existência do CNJ, a sua constitucionalidade. Foi julgado lá no meados de 2015, maioria de 7-4, relator ministro César Peluso, e foi consolidada a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça editar resoluções, atos normativos, em razão da LOMAN, em razão da Constituição, completando a LOMAN, completando a Constituição. E quando a gente completa, obviamente, a gente não vai reproduzir exatamente o texto que está lá, porque senão o CNJ não teria sentido, né? Se ele fosse para reproduzir a LOMAN, fazer um corte e cola da LOMAN, ele não teria o menor sentido. Ele age ali como um intérprete privilegiado da LOMAN. Ele recebe a atribuição de fiscalizar e normatizar a conduta dos magistrados e atua como intérprete privilegiado, o que primeiro acessa aquele texto em termos administrativos. Em termos administrativos, é a cúpula do Poder Judiciário. Ele vai completar. Nesse caso aqui, na Resolução 305, ele fez o detalhamento das obrigações que já estariam na própria LOMAN. Situações que já estariam no artigo 95 da Constituição e que já estariam também no artigo 25 e 26 da LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, ele não desbordaria. Essa é a segunda interpretação para esse princípio da legalidade. É a que eu, particularmente, tenho mais simpatia. É possível, sim, completar, não haveria maior problema quanto a isso. Eu vou tentar condensar ao máximo para não ser chamado a atenção aqui pelo presidente da mesa, que eu tenho mais 2 pontos ainda para tratar. Em termos, eu vou resumir rapidamente uma nota histórica, porque até bem pouco tempo, só uns 200 anos aí, a gente tinha dúvida se o poder residual, o poder normativo residual, ele ficaria com a administração. Como é que seria isso? Se só aquilo que está expressamente previsto na lei seria permitido ou possível de ser realizado? E lá em 1819 surge, então, um dos textos clássicos, lá o Peter Heberle, ele tem, na palestra dele que ele deu lá em 1980 na Sociedade Jurídica de Berlim, ele diz, olha, existem textos clássicos da Constituição. E quais são esses textos clássicos da Constituição? São textos que surgem e vão condicionar toda a interpretação subsequente. Em 1819 surgiu um texto clássico. Surge um texto clássico pela mão do Chief Justice Marshall. Ele chega lá e coloca a Suprema Corte por 7-0, diz que a União, no caso, que estava se consolidando ali nos Estados Unidos, ainda estava em processo de consolidação, a União poderia fazer não só aquilo que a Constituição determina, mas poderia fazer coisas que estão decorrentes daquilo que ela determina. Então, haveria, sim, a possibilidade dela agir para completar aquilo que seria consequência necessária da determinação constitucional. E aí foi jogado um outro texto, que é o texto dos confederados. Os textos dos artigos confederados foi jogado no limbo histórico. A gente ficou, então, como esse texto histórico, consolidando e dizendo, olha, onde há possibilidade de se agir, é dever também de agir. Reproduzindo aqui no português claro, se o legislador deu os fins, obviamente ele concedeu, por consequência, os meios para se realizar aqueles fins. Não teria o menor sentido do legislador constituinte dizer que, olha, cumpre ao CNJ normatizar e exercer as funções de correição da magistratura, se ele não pudesse completar o sentido normativo da LOMAN. Não haveria o menor sentido. Ele ficaria amarrado a fazer só exatamente e estritamente aquilo que está previsto na LOMAN, não haveria o menor sentido. Então, esse é o encerramento do primeiro tópico. O segundo tópico, para eu adiantar mais aqui, seriam os limites do artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição, porque eu não tenho como pegar a resolução toda, eu vou pegar só um pedaço. O pedaço é de manifestação político-partidária. É esse que eu vou tratar agora. Diz o artigo 95, parágrafo único 3. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Dedicar-se à atividade político-partidária. A LOMAN tem uma previsão um pouquinho distinta, ela diz lá, no artigo 26, o magistrado vitalício somente perderá o cargo em procedimento administrativo para a perda do cargo nas hipóteses seguintes. Exercício de atividade político-partidária. Então, a Constituição tem um conceito mais restritivo.
Salomão um pouco mais aberto. Vamos dar privilégio, obviamente, ao conceito constitucional. Dedicar-se à atividade político-partidária. Muito bem. Primeiro momento, a gente vai analisar, vou analisar de trás para frente. O que seria essa atividade político-partidária? A atividade político-partidária não é a atividade somente política. Porque política, todos nós exercemos todos os dias. Essa atividade hoje aqui é uma atividade política. Oh, desculpa, aqui já estou levando o microfone dos outros. Essa atividade de hoje aqui é uma atividade política. A atividade de ser indiferente é uma atividade política. Não me interessa. Eu voto nulo, eu voto branco, eu não vou na eleição, eu não quero nem saber, eu me mudo, eu vou me exilar. Todas essas atividades são atividades políticas, por excelência. Estar aqui, replicando aqui, estar aqui falando sobre isso é uma atividade política. Por isso, o Constituinte, ao perceber que seria uma total impossibilidade fática vedar aos magistrados uma atividade política, seria totalmente impossível, porque teria que trazer um extraterrestre para julgar, e às vezes as pessoas querem realmente um extraterrestre para julgar. Tem casos, por exemplo, que envolvam times de futebol. Eu costumo fazer Google, só fazendo um parênteses, eu costumo fazer Google às vezes. Não Flamengo, não, que às vezes eu Ciro tá ouvindo. Às vezes eu faço Google do nome, aí eu vejo lá o quanto me desancaram com relação a uma decisão em razão de um clube, especificamente aqui do Rio de Janeiro. Porque disseram que eu era do outro clube. Mas aí não dá. Mas aí, se eu não posso torcer nem para o outro clube, vocês vão trazer o sujeito para torcer de onde? Torcer para futebol americano, para julgar futebol? A gente não vai ter condição nenhuma. Eu não posso, obviamente, ser sócio do clube. Então, eu me dou por suspeito nos processos em que envolvam, especificamente, o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque, por contingências do destino, eu sou sócio dos dois. Que isso, e torço para o Vasco. Mas compareço mais às dependências do Flamengo, infelizmente. É que ele torce pelos dois, que na casa dele tem 3 mulheres. Tá e as 3 torcem todo mundo é Flamengo, só ele que é Vasco. Contingência do destino. Bom, então a atividade que o Constituinte qualificou como vedada ao magistrado é a político-partidária, é aquela que quer se envolver na eleição, que quer se envolver nas escolhas políticas dos cidadãos. Eles vão lá, vão votar, eu vou dizer, não, vota naquele, não, vota naquele lá, olha, esse sujeito é imundo, olha, esse daqui é um ladrão. Isso é que o Constituinte quis vedar. E para quê? Para prestigiar a independência e imparcialidade do magistrado. Para proteger a independência e imparcialidade como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Simples. É uma proteção para o próprio exercício do cargo. Por quê? Nós sabemos, e aí, tanto o Dr. Walter quanto o Dr. Marcelo vão falar a mesma coisa nesse sentido, nós sabemos que o juiz pisou ali fora do fórum, ele não deixa de ser juiz. Ele é juiz às 24 horas por dia, 7 dias na semana, e aí, na hora em que ele chega lá e vai para a rede social, mesmo anônimo, mas pode ser identificado, mesmo anônimo, mas pode ser identificado, e diz que fulano é isso, fulano é sujo, fulano é aquilo outro, evidentemente, ele está emprestando a força e a ressonância do cargo para aquela manifestação. Porque se não tivesse o cargo, ele seria mais um troll na internet. É simples. Uma coisa é um troll falar, olha, eu acho que um sujeito é comunista, outro é fascista, ou o que quer que seja, que quer que valha. Muito bem. Outra coisa totalmente diferente é um magistrado falando. Porque aí não adianta, coloca em off, em on, do jeito que quiser, em privado, exceto nas comunicações pessoa a pessoa, por 2 pessoas. Mas saiu de uma comunicação entre 2 pessoas, aquilo vai ser printado, vai ser reproduzido e vai virar uma opinião de um magistrado. Magistrado diz que fulano é envolvido com o tráfico de drogas e não sei o que. Não vai colocar lá o João disse. Vai colocar o cargo atrás. Então, a ressonância é muito maior.
a amplitude que a pessoa consegue com aquela opinião é muito maior do que a opinião do João. O João coloca lá, ele pode, salvo se o João for expert em informática, lá o Dr. Walter também vai explicar isso, for aquele sujeito que cria vários robozinhos. Ele cria vários robozinhos e impulsiona a publicação. Salvo isso, vai ser mais uma opinião de um magistrado, é uma opinião de um agente político. E nós não devemos interferir no jogo político. É uma interferência indevida, desequilibra, cada um vai utilizar da forma como bem entender aquilo ali, e só existe aquela manifestação só é relevante em razão do cargo. Não é relevante em razão da pessoa. E o cargo tem de ser independente e imparcial. O exercente do cargo tem de ser independente e imparcial. Então, essa parte da política partidária, acredito que eu tenha esclarecido. Políticos somos todos, então se eu chegar lá e for reclamar, como eu reclamei da Gol, por exemplo, eu estou numa atividade política, olha, a Gol me deixou plantado 2 horas, 3 horas, eu estou reclamando, eu tenho direito a reclamar, é uma atividade política, mas não é uma atividade político-partidária. O outro problema é o vocábulo dedicar-se. E aí eu uso, para um lado, para um sentido, nós temos os pareceres que foram utilizados, professor Daniel Sarmento e outros pareceres que foram utilizados no CNJ em um determinado julgamento de magistrados, que diz respeito ao que quer dizer essa ideia de dedicar-se. Para uma interpretação mais purista, que me lembra ao som dos originalistas americanos, para quem gosta de direito constitucional, vai lá procurar lá os originalistas, a interpretação originalista quer saber a intenção original, o sentido original do vocábulo. Se eu for pesquisar o que quer dizer dedicar-se, obviamente, quando o Constituinte, em 1988, colocou dedicar-se a atividades político-partidárias, ele estava plantando a ideia de que o sentido normativo disso é de que não é possível ao magistrado aderir a uma campanha e sair por aí panfletando. O que tinha naquela época? Panfletando, carro de som, pendurando galhardete em casa, pintando com cor de candidato, saindo para manifestação, para comício de candidato, se dedicando mesmo, entregando-se de corpo e alma àquela atividade. Tudo bem, mas isso em 1988. 30 anos depois, nós tivemos uma eleição que não necessariamente precisou de alguém estar lá panfletando, se dedicando ou fazendo qualquer coisa que o valha. Essa dedicação pode ser emprestada hoje, pura e simplesmente, com impulsionar publicações na internet. O alcance de um panfletador lá, o sujeito que distribuía panfletos de 88 era X. Hoje o sujeito que coloca um post na internet, ele tem 1000 vezes. E se eu acresço o cargo público ali, eu estou colocando 1000 sobre 1000 vezes na ressonância daquela manifestação. E aí sim a gente tem uma dedicação que tem que ser vedada. Dedicação não é a dedicação do quanto de hora que eu empreguei naquilo ali, quanto hora homem que eu empreguei naquilo ali. Talvez eu faça um negócio com 5 minutos, mas com 5 minutos que seja devastador. Se eu espalhar uma notícia falsa, ela está me dando 5 minutos, eu vou adiantar. Se eu espalhar uma notícia falsa aqui, já ia falar assim, olha, determinado candidato sabotou a água da SEDAI. Imagina, como é que isso não pode arruinar a candidatura daquela pessoa? Então, a restrição do CNJ nesse ponto vem em boa hora, porque o jogo fica desequilibrado. E desequilibrado em razão do cargo público. O terceiro, já vou passar logo para o terceiro, para a gente para eu não tomar mais chamada de atenção aqui. Eu não estou nem aí. Terceiro vem a dizer respeito um pouco que o Dr. Walter tratou com relação à liberdade de expressão. É o ponto de mérito da ADI, apresentada pela AMB, e eu tenho uma certa discordância com aquilo que foi apresentado, discordância técnica, discordância como professor, de que
a liberdade de expressão, ela não é um direito ilimitado. Todo mundo aí já sabe, já deve ter cansado de ouvir essa história, que não existe direitos ilimitados. É um direito que goza de especial privilégio no direito constitucional brasileiro. Esse especial privilégio foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal em diversas vezes, permitiu, por exemplo, julgou a ADI que impedia charge e humor político em 2018. Permitiu, afastou a censura com a lei da imprensa, pela ADPF, que foi julgada também, dizendo que ela não foi recepcionada por inteiro. Permitiu biografia não autorizada. Então, é um direito que goza de especial privilégio. Mas, nas relações especiais de sujeição, é possível, sim, pela teoria da relação especial de sujeição, é possível, sim, se auto-restringir. E a restrição, nesse caso, está na própria Constituição. 95, parágrafo único 3, ele diz que é proibido se manifestar, proibido se dedicar à atividade político-partidária. Ele diz, nesse ponto você não pode fazer isso. Ele diz também, há um direito fundamental, e restringe o direito fundamental de se sindicalizar os militares. Essas situações especiais de sujeição a que nós nos submetemos voluntariamente, porque ninguém foi lá e me laçou para fazer concurso, assim como também ninguém laça o sujeito para ser aluno de escola militar. A gente não vai ver aí, olha, eu tenho liberdade de expressão e eu quero vir de cabelo rosa para o colégio militar. Não, não vai entrar. Não tem como. Desculpe, não pode. Ah, mas é a minha individualidade. Não, mas está fora da regra. Se você quer se manter a essa instituição, essa é a regra. E no caso dos magistrados, a regra é bem tranquila. Você pode ter cabelo rosa, você pode ter cabelo do jeito que quiser, pode se vestir do jeito que você quiser, só não pode se manifestar politicamente, só não pode impulsionar notícias falsas, só não pode fazer coisas elementares. Pautas boas nós temos de sobra. A gente pode tratar sobre futebol, a gente pode tratar sobre várias coisas, e do judiciário nós temos várias pautas boas que podem ser impulsionadas. Nós podemos tratar, por exemplo, a questão do subregistro com a doutora Raquel Crispino. Nós podemos tratar, por exemplo, do plantão judiciário, que a gente tem uma abrangência 24 horas por dia. Nós temos tanta coisa para falar e o sujeito vai resolver falar de atividade político-partidária? Ah, pelo amor de Deus, acho que aí tem mais o que fazer, né? Se ele quer ser militante, um neomilitante político, ele pode se filiar, dá baixa no cargo, se filia e vai, segue a vida. Toca a vida distante. Adiante, quer dizer. Bom, já me deram 5 minutos, eu vou encerrar, porque senão eu vou ser chamado a atenção mesmo, com um dito aqui, que foi objeto do encerramento até do voto da decisão liminar no mandado de segurança quanto ao provimento 71, e o ministro Barroso assim se pronuncia. A legitimação da atuação jurisdicional também pressupõe que a sociedade enxergue o poder judiciário como imparcial. Muito obrigado, senhores.